pessoal, seja bem-vindo a mais um Transborde. E aí, você tem compartilhado o nosso conteúdo? Conta pra gente nos comentários como é que tem sido a sua experiência de aprofundar o seu relacionamento com Deus através da leitura bíblica. A gente vai amar ler os seus comentários, o seu testemunho nos nossos comentários, tá bom? Bom, eu não sei se você em algum momento da sua vida já se sentiu diminuído. Sabe aquela situação em que você se sente impotente, em que você está num cenário que parece que você é pequeno, que o que você faz não tem valor e que você não é suficiente para aquilo? Pois é, o salmista, ele teve um sentimento parecido com esse. No Salmo 8, eu queria te convidar a ler esse salmo. A gente vai meditar nele hoje e ver o que é que Deus preparou para mim e para você. Vamos ler? O texto fala assim: Ó Senhor nosso Deus, teu nome majestoso enche a terra, tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força, assim como calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? No entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo que criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Deus, teu nome majestoso enche a terra. Esse texto ele começa com uma afirmação peculiar. No verso 2 ele fala: Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem a tua força. Crianças e bebês, como que crianças e bebês anunciam a força de Deus? Quais são as características que as crianças e bebês têm? Crianças são seres frágeis, crianças são seres verdadeiros, bebês são dependentes, crianças são dependentes. Bebês não conseguem se alimentar sozinhos, a não ser que alguém lhes dê alimento, e por suas próprias forças eles não conseguem cuidar de si mesmos, assim como as crianças. E é nessa reflexão de bebês e crianças que a gente inicia o nosso estudo hoje, pensando que a gente vive num mundo que valoriza muito a nossa força, o nosso protagonismo, a nossa iniciativa, um mundo que valoriza muito o quanto que a gente antecipa as situações, o quanto que a gente consegue pensar em todos os cenários. E eu não estou criticando isso e dizendo que isso não é fundamental para a gente sobreviver nos dias atuais, isso é muito importante. Mas o que o texto diz aqui é que para a gente anunciar a força de Deus, a gente tem que ser como criança, ou seja, para anunciar a força, anunciar a majestade de Deus, a gente se coloca na posição de dependentes, na posição de seres que necessitam do cuidado e auxílio de um Pai amoroso, de um Pai que está acima de nós, um Pai que tem a visão que nós não temos. Só que não é assim que a gente faz, né? A gente controla, confia controlando, a gente confia desconfiando, a gente pede já sabendo o que a gente quer, seja feita a sua vontade, mas tomara que seja a minha. Não é assim que a gente age? O quanto que no seu dia a dia essa palavra é verdade? O quanto que essa palavra se faz verdadeira? Na minha, eu me pego em alguns momentos não sendo como uma criança dependente do pai. Eu me vejo como uma criança mandona dizendo o que eu quero que o meu pai faça por mim. E ele me ensina muito. Vamos continuar? Bom, o texto fala assim:
Quando eu olho para o céu, eu contemplo a obra dos teus dedos, a lua, as estrelas, toda a natureza, e pergunto: quem são os simples mortais para que pense neles? Quem são os seres humanos para que o Senhor se importe? Olha o tamanho desse mundo. Quando eu olho, eu me sinto pequeno. Quando eu olho, eu me sinto impotente. Quando eu olho para tudo isso, eu vejo que talvez eu não tenha nem valor. Como é que o Senhor, Deus, se importa com um ser humano que é um ser tão pequeno? E a verdade é que não é muito difícil da gente se sentir assim no nosso dia a dia. Quando a gente se pega em situações em que talvez existam pessoas com mais habilidades que a gente, ou que transpareçam uma confiança maior do que a nossa, ou que se coloquem de uma forma mais eloquente que a gente, a nossa tendência é ter o sentimento da pequenez, o sentimento de alguém que não é tudo isso. Eu não acho que eu não sou tudo isso não. E ter esse sentimento de por que Deus se importaria? E o próprio texto, ele responde: simplesmente porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Porque Deus nos criou com um propósito claro de vida. E o propósito que Deus deu para mim e para você lá na criação do mundo, e que é reforçado aqui, é que nós devemos fazer a gestão do mundo. Nós estamos acima das coisas criadas por Deus. Nós temos o intelecto, nós temos a inteligência, nós temos a criatividade, nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou dotados de capacidade para fazer uma boa gestão. O que é que nós precisamos fazer então? Assumir o nosso papel, sair do papel de que eu não valho nada, eu não sou ninguém, tem gente melhor do que eu. Assumir o seu papel como imagem e semelhança de um Deus grande, de um Deus que criou a mim e a você. Só que Ele não nos criou para a independência, Ele nos criou para a cocriação, Ele nos criou para termos o relacionamento com Ele, para sermos dependentes dEle, como uma criança é dependente do seu pai, como um bebê é dependente da sua mãe. Deus, Ele nos dá caminho, Ele nos dá pista, Ele nos diz: vamos lá, eu tô junto, eu te dotei dessas possibilidades, mas o que Ele quer, o que Ele deseja de nós é que a nossa expressão, que é o nosso interior, ele seja de devoção a Ele. E no final, Ele termina dizendo: ó Senhor, nosso Deus, Teu nome majestoso enche a terra. É tudo para Deus, que cada coisa que a gente se dispõe a fazer, cada pequena atividade que a gente se dispuser a fazer, no seu trabalho, na organização do seu lar, na liderança da sua carreira, na forma como você se coloca com os seus amigos, que você seja reflexo e expressão do Deus Criador, e que no seu íntimo você declare a Deus, que você saiba da sua dependência de Deus. É uma linha tênue entre a dependência e assumir o seu lugar na criação de Deus. É difícil, talvez, são conceitos que parecem que não se casam, mas Deus, na sua soberania, Ele nos dá essa capacidade de fazer a gestão e de continuar nos seus braços, como uma criança que corre aos braços do Pai. Eu te incentivo essa semana a assumir o seu papel sem largar a mão de Deus, pedindo colo, pedindo a proteção dEle para a sua vida. Uma excelente semana. Não esqueça de continuar esse momento tirando o print e fazendo o seu devocional diário, para estabelecer esse momento a sós com Deus, se fortalecer, se encher e transbordar do Espírito Santo dele na sua vida. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal!